Você já foi vítima de falatório? Já fizeram fofoca sobre você? Gente que nem te conhece ficou falando da sua vida? Olá, bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado pela sua presença aqui. O assunto de hoje é fofoca, mentira, difamação. Você já foi vítima disso? Ou não? Só quem passou por uma difamação, ou por uma calúnia, ou por uma crise de fofoca, sabe o quanto que é doloroso isso daí. Eu, pessoalmente, passei uma vez por uma situação extremamente complicada, horrorosa. Inventaram uma história ao meu respeito, isso se esparramou e você não tem nem como se defender, né? As pessoas contam as mentiras para outras e você não tem como ir lá se defender. Depois que a coisa esparramou, é super complicado de você resolver isso daí. Mas como é que a gente pode passar por isso à luz da Bíblia, à luz do Evangelho? Primeiro, a mentira é uma coisa condenada na Bíblia. O falso testemunho é uma coisa condenada na Bíblia e a Bíblia associa a mentira aos homens maus. Deus odeia a mentira. Então, para a gente começar a ler alguma coisa aqui na Bíblia sobre o assunto, a gente vai ali para Provérbios. Provérbios é no Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 5, está escrito assim: quem é honesto, Provérbios capítulo 12, versículo 5. Quem é honesto, trata todos com sinceridade, mas quem é mau, vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. A palavra do mal pode acabar com a vida de uma pessoa. E aí, digamos que estão falando mal de você, esparramaram uma fofoca, uma calúnia. Qual que é a diferença entre fofoca e calúnia? Bom, a fofoca, em princípio, é você ficar falando o que não deveria falar para os outros. Já a calúnia tem um agravante nisso tudo, porque entra uma desonestidade, entra uma mentira nessa história. Então, numa fofoca, pode estar contida a calúnia ou não. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que vai acabando com a vida da pessoa. Então, digamos que você foi vitimada por uma fofoca, por uma calúnia. O que você deve fazer? Será que você deve ir lá, tirar satisfação com a pessoa, pôr o dedo na cara, falar, escuta aqui, ó, quem é você para estar falando isso daí? Prova, quero ver você falar na minha cara. Porque na hora que a coisa explode, a vontade é essa, né? De você ir lá tirar satisfação, de você querer dar na cara da pessoa. Falar onde já se viu, falar um absurdo desse. E às vezes a coisa é pensada, né? Se você já leu Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, lá dá para você entender assim, ó, se você for inventar uma mentira, inventa uma mentira grande de uma pessoa. Para os outros pensar que você não teria coragem de inventar uma coisa tão cabeluda dessa forma. Em publicidade, em marketing, já houve uma época que era comum assim, ó, se você vai mentir, a sua mentira tem que ser convincente. Invente bastante para os outros acharem que você não está mentindo. Então a vontade que dá, de fato, é de ir lá você tirar satisfação. Mas pensa bem, já jogaram a coisa no ventilador, já esparramou para todo lado. Você vai conseguir ir atrás de todo mundo para tentar desmentir isso daí? Eu acredito que, biblicamente falando, é melhor você confiar em Deus. É melhor você confiar no Senhor. É melhor você aguardar com calma, com paciência, que a verdade há de ser revelada. Se a gente pegar no Novo Testamento o Evangelho segundo Mateus, a gente tem aqui Jesus falando com os discípulos. Jesus mandou os discípulos para pregar, Jesus adverte que eles iam ser odiados, que iam caluniar, que iam falar mal deles, que eles iam sofrer pelo nome de Jesus. Então, é esse o contexto disso que eu vou ler aqui. É Mateus capítulo 10, versículo 26. Jesus, aqui é a palavra de Jesus, diz assim: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto,
e tudo o que está escondido será conhecido. Então, olha só, um dia a verdade vai aparecer. Não tem nada que vai ficar escondido aos olhos de Deus. Nada, nada. Tudo um dia vai ser revelado. Você pode estar fazendo coisa escondida, um dia vai aparecer. Estão contando mentira a seu respeito? Um dia isso vai aparecer. Então você pode esperar com a paciência nessa justiça de Deus. E você também pode esperar, porque às vezes a pessoa fala uma mentira ao seu respeito. Num primeiro momento, muita gente acredita, mas com o passar do tempo, as suas ações, a sua vida, vai mostrar que aquilo lá é uma mentira deslavada. Claro que num primeiro momento, isso é uma tragédia. A gente vê na mídia, por exemplo, as pessoas que são canceladas, são linchadas virtualmente, e às vezes até você tenha participado de um linchamento desse, uma pessoa é acusada de alguma coisa, joga-se isso na mídia como se fosse verdade, aquilo lá, e todo mundo cai em pau matando. É a chamada política do linchamento, a política do cancelamento. Isso daí. Então, muitas pessoas que são canceladas, muitas vezes são canceladas injustamente. A pessoa é pré-julgada. É uma coisa assim impressionante a maldade que dá para você fazer com isso daí. A mentira, ela é como um peixe fora d'água. Se você não der bola, você escutou uma mentira deslavada, se você não der bola para aquilo lá, o peixe acaba morrendo, está fora d'água e a coisa acaba. Então, meu conselho para você que está sendo injustamente comentado, para você que está sendo cancelado, para você que está sendo vítima de fofoca, para esse povo que não tem o que fazer e fica falando da sua vida, ignora. Deixa o tempo mostrar. Eu me lembro quando eu passei por essa situação, eu cheguei a chorar. E eu cheguei a pedir para Deus, falei, Deus, o que eu faço? E sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu simplesmente me resignei, aguardei, graças a Deus já faz muito tempo, e realmente nada como um dia após o outro para mostrar ao mundo quem você é, quem a gente é. Então eu aconselho você a ter essa paciência, a você esperar no Senhor. E também se os outros pensam mal de mim, eu vou falar um negócio, viu? Se a pessoa me conhecesse, se a pessoa tivesse a oportunidade de conhecer os meus pensamentos, se a pessoa tivesse a oportunidade de conhecer o meu interior, essa pessoa ia descobrir que, na realidade, eu sou imensamente pior, mas muito pior do que ela pensa. Porque e eu estou falando eu, mas eu estou dizendo da humanidade. Eu sou terrível. O meu coração é inclinado para todo o mal. Se você falar assim para mim, Tetel, segue o seu coração, eu só vou fazer besteira. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se eu for seguir as minhas paixões, se eu for seguir as minhas vontades, eu só vou fazer besteira. Porque é Jesus que me resgatou dessa vida, dessa tendência que eu seguia antes de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, se a pessoa que pensa mal de mim conhecesse eu de verdade, ela ia ver que eu sou pior do que ela pensa. Então, isso é mais um motivo também para você ter paciência com a pessoa que fala mal de você. Eu estou rindo, mas eu sei que é extremamente difícil, eu sei que é extremamente desagradável. Ninguém quer ser vítima de mentira, ninguém quer ser vítima de fofoca. E se você faz fofoca dos outros, você propaga mentira dos outros, saiba que Deus está muito descontente com você, que Deus está irado com esse seu pecado, porque isso é horroroso. Existia um pregador no século XVIII chamado George Whitefield. Ele influenciou profundamente, por exemplo, a base americana. Ele era britânico, mas ele acabou morrendo nos Estados Unidos. Eu vou ler um textinho rapidinho aqui do Whitefield, que diz assim, ó, é ele falando sobre essas questões do seu nome ser manchado, de falar mal de você. Olha que bacana, isso é século XVIII, hein? Que o nome de Whitefield pereça, mas que Cristo seja glorificado. Que o meu nome morra em todo lugar, que meus amigos esqueçam de mim. Se isso significar que o abençoado nome de Jesus seja exaltado.
Estou satisfeito em esperar até o dia do julgamento para que a minha reputação seja limpa. E depois que eu morrer, não desejo outro epitáfio do que este. Aqui está George Whitefield. Que tipo de homem ele era, só saberemos no grande dia. Louco, né? Ele fala, quer saber? Que eu morra, que os outros pensem o que quiser. No dia do juízo, as pessoas vão saber de fato quem eu sou. E ele fala, coloca no meu túmulo aí. Aqui jaz Whitefield. Quem ele era, só saberemos no dia do retorno de Jesus, que é o momento em que todo mundo vai ficar sabendo que toda a verdade vai ser revelada. Então, novamente, meu conselho para você, você que é vítima de calúnia, os outros falam mal de você, e fala, né? É incrível, a pessoa não te conhece, nunca te viu, nunca trocou uma ideia com você, e as pessoas falam descaradamente. E também, quando uma pessoa vai contar de uma para outra, a pessoa acaba aumentando um pouquinho a mentira, aumentando um pouquinho a calúnia. O meu argumento para você é o seguinte: suporte. Suporte em Cristo. Sabe? Faça o que dá para fazer, sem se alterar muito, sem ficar nervoso, sem fazer nenhuma bobagem, sem ser levado pela sua emoção, pela explosão, mas aprenda a esperar em Deus. Há momentos em que só oração mesmo, que só Deus pode socorrer a gente. E quando a coisa é jogada no ventilador, é só Deus mesmo para ter misericórdia da gente e para socorrer a gente. O próprio Jesus foi muito caluniado. Jesus expulsava demônios. Claro, né, os demônios se submetem a Jesus. E os fariseus, eles falavam que Jesus expulsava os demônios pelo nome de Beelzebu. Beelzebu seria o maioral dos demônios, e que Jesus expulsava demônios porque estava possesso de demônio. Qualquer dia eu posso comentar sobre isso, mas olha o absurdo. Como é que você fala sobre isso daí? Só que isso foi um crime que não teve perdão. Que todo pecado pode ser perdoado, mas esse é o tipo de pecado que não pode ser perdoado. Saiba que você não é a primeira pessoa e não é a última que está sendo vítima desse tipo de loucura, não. Mas saiba que você pode confiar em Deus, você pode segurar na mão de Deus, e em Cristo você é capaz de suportar tudo, viu? Você é capaz de suportar tudo. Aquilo que você é assim, não vou ter forças. Você vai ter força sim. E você que fica fazendo comentários de ódio, participa de cancelamentos, põe a mão na sua cabeça quando você for postar alguma coisa, quando você for cancelar alguém, põe a mão na consciência e vê se aquilo que você está fazendo de fato é uma coisa justa. Se Cristo está sendo edificado nessa sua atitude. Se algo de bom vai nascer dessa sua atitude. Porque normalmente comentários de ódio, cancelamento, é tudo coisa relacionada geralmente com fofoca, com julgamentos errados, com difamação e calúnia, ainda mais nessa época de política. Aqui. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da nossa vida, e que abençoe a todos nós. Um lindo e abençoado final de semana para todos, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.